No livro de Êxodo, louvado é o nome do Senhor Jesus, capítulo 14. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Êxodo 14. Glória a Deus, aleluias. A partir do versículo, louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. 15, amém? Vou ler a partir do 13 até o 15. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eles vão para se aceitar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Confesso para os irmãos, amém, que eu também estou nervosa. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa semana, né, a pastora tinha me falado que ia pregar no domingo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E eu fiquei a semana toda pensando e procurando, orando ao Senhor, pedindo para o Senhor uma palavra. Mas, irmãos, eu confesso para os irmãos que tinha até um versículo que já tem um tempo que estava no meu coração, amém, que eu estava com a intenção de ministrar ao Senhor, mas essa semana é como se o Espírito falasse: não é isso que eu quero falar com a minha igreja. O versículo não desenvolvia nada, não vinha nada para mim. E eu senti que não era. Eu comecei a orar ao Senhor e falei: Senhor, então dá uma palavra revelada, alguma coisa para falar com a tua igreja, porque eu tenho a mínima ideia do que eu vou falar. Louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias. Estou fazendo um estudo ali no livro de João, né? E eu imaginei que fosse alguma coisa relacionada de João, mas não era. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém. E o Senhor me trouxe aqui para Êxodo. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Recentemente, né, a nossa irmã Emily, ela pregou uma palavra bem próxima a essa, acho que uns 3, não sei, capítulos para frente, e ela já explicou bastante sobre os egípcios, né, sobre o povo de Israel, lá no Egito. Louvado é o nome do Senhor Jesus, que ficou por muitos anos, né, ali como escravo. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor, ele falou, a princípio o Senhor, ele fez uma promessa a um homem chamado Abraão. Louvado é o nome do Senhor Jesus, e ele falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu hei de enviar para uma terra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E ele então somente obedeceu, agindo pela fé. Ele foi juntamente, saiu do meio dos parentes dele, né, e foi juntamente com a sua família, pouca família, apenas o seu sobrinho. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele fez distanciar da família, e ali o Senhor, ele abençoou a vida de Abraão, amém. Uma pessoa totalmente, um peregrino que chegou de uma terra estranha. Ele não era da terra, ele não tinha bens, ele não tinha nada, e o Senhor, ele começou a abençoar a vida daquele homem. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém. E o Senhor, ele deu uma promessa para Abraão: eu vou te dar, eu vou te fazer pai de uma grande nação, uma multidão de homens, de mulheres vai sair sobre você. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas tinha um grande porém ali. A esposa de Abraão, ela era estéril, né? Ela não podia ter filhos. Então como que a promessa iria se cumprir? Mas pela fé, o servo do Senhor, ele acreditou. Louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. E ele creu, amém? Louvado é o nome do Senhor. O Senhor, ele concedeu Isaac na velhice dele, amém? A palavra do Senhor, ela pode tardar, mas ela não falha. Louvado é o nome, pode tardar ao nosso ver, mas no momento do Senhor é sempre o momento certo. O Senhor, ele sabe a hora, amém? Para nós recebermos a posse da vitória. E ali no momento certo, por Deus, no momento determinado por Deus, a Sara, ela concebeu e teve um filho, amém? Já na velhice dela. Louvado é o nome do Senhor. Mas tudo isso era para mostrar para Abraão que o Senhor, ele estava direcionando a vida dele, amém? Que a promessa que o Senhor havia feito para ele ia acontecer. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem falando, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Que Isaac, ele nasceu, ele cresceu, no decorrer de um tempo, o Senhor, ele testou mais uma vez a fé de Abraão. O Senhor, ele provou mais uma vez a fé de Abraão, amém? E ele pediu para Abraão oferecer o único filho que ele tinha. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E Abraão, ele deu Isaac. Louvado é o nome do Senhor Jesus, porque ele cria. Lá em Hebreus, né, que hoje a gente estudou, Hebreus 12, né, que foi a aula da escola dominical hoje, e falando sobre a fé. E ali o texto de Hebreus 12, ou Hebreus 11, ele vai falar que Abraão, ele creu que mesmo que Isaac morresse, Senhor, Deus, ele poderia ressuscitar ele dos mortos. Por isso ele não duvidou em nenhum momento, né? Ele apresentou e deu o filho dele ao Senhor. Mas antes mesmo de Isaac morrer, o Senhor já bradou do céu, o anjo do Senhor, e não permitiu que aquilo acontecesse, amém? Mais uma aprovação
situação na vida dele. Mas ali Isaac casou, né? E a Bíblia vai falar sobre a história de Isaac. Depois Isaac teve filhos, e veio Jacó, e veio Esaú. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E Isaac também, e Jacó também, né? A esposa dele era estéril. Louvado é o nome do Senhor, ele abriu a madre, né? Para Raquel. Louvado é o nome do Senhor Jesus, mas ele teve duas esposas, mais duas concubinas. E ali o Senhor ele deu, né? 12 filhos homens, fora a filha dele, né? A mulher, apenas os 12 filhos homens, louvado é o nome do Senhor Jesus. E ali gerou uma grande nação, uma grande multidão. Aquilo que se fala lá em Hebreus 12, que fala que Abraão, ele não viu a promessa, ele não viu, né? Porque apenas quando ele morreu, ele tinha só os netos dele, né? Ele não sabia que viria um monte de gente ainda, tataraneto, e teria uma grande multidão. Ele não estava vendo isso. Quando ele morreu, tinha poucos ainda, né? Poucos que eu me falo, talvez uns 100 pessoas, a gente não sabe. Mas ele não viu milhares e milhares, como o Senhor fez da semente dele. Assim como o Senhor havia falado, a promessa se cumpriu, louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém? E através de Abraão, hoje estão os israelitas, louvado é o nome do Senhor Jesus, lá no Oriente Médio, né? O povo de Jerusalém, lá do Oriente Médio, louvado faz parte dessa promessa. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas voltando aqui à palavra, depois de muitos anos, né? Jacó, ele teve vários filhos, os filhos dele, né? Teve algum problema que um dos filhos foi vendido, que é José. Estou fazendo um resumo bem rápido, amém? Eu acredito que os irmãos a maioria já conhece a história, então vai entender. Louvado é o nome dos filhos de José. Ele foi, né, vendido para o Egito. Lá ele se tornou governador do Egito no propósito de Deus. Ele também teve fé ao Senhor. Ele não desviou da promessa e continuou ali firme na promessa. E José, ele foi, louvado é o nome do Senhor Jesus, a mim escolhido para fazer a obra do Senhor e para continuar a semente. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E ali, alguns anos depois, os irmãos dele foram todos ali para o Egito. O pai dele, Jacó, foi para o Egito. E o povo de Israel, todos aqueles, né, que o Senhor havia, os descendentes de Abraão, louvado é o nome do Senhor Jesus, se tornaram uma grande nação, uma multidão de pessoas, de povos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E aqui, como a Emily já falou, né, há um pouco tempo atrás, o povo ele começou a orar ao Senhor, porque ele foi açoitado, né, ele passou por prova, por uma luta muito grande ali, eles viraram escravos, eles que eram, né, que um descendente dele era o governador, só estava abaixo de Faraó. Passou-se o tempo, ninguém sabia mais quem que era José, e o povo, os egípcios começaram a ficar com medo do povo de Israel, por se tornar uma grande multidão, um povo forte, um povo bonito, um povo robusto. E aí eles começaram, né, a açoitar o povo de Israel, fizeram escravos, e passou-se ali muitos e muitos e muitos anos, mas tudo isso foi cumprimento da palavra do Senhor, porque sabe, se os irmãos lerem o livro de Gênesis, que vai falar sobre toda a história, antes mesmo de acontecer, o Senhor já havia falado para Abraão, o Senhor já havia falado para Abraão que o povo, o descendente dele, iria ser escravos, ele ia passar mais de 400 anos como escravos, mas ele ia libertar o povo dele, porque a promessa dele não voltaria atrás. Então tudo aquilo que o Senhor faz, louvado é o nome, ele avisa antes, ele fala com os seus servos, ele fala com os profetas, louvado é o nome do Senhor Jesus. E ali, louvado é o nome do Senhor, depois de muitos anos, mais de 400 anos, o Senhor levantou Moisés, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Para levar o povo de volta à terra prometida, que era a terra de Canaã, a mesma terra que o Senhor havia prometido para Abraão há muitos anos atrás. Louvado é o nome do Senhor Jesus, da terra que Abraão saiu, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Abraão, ele foi para a terra de Canaã, saiu do meio da parentela, foi para a casa de Abraão, foi para Canaã, ali ele comprou terra, né? Que foi até o cemitério onde ele foi enterrado, a esposa, a nora, o filho, né? O neto, a neta, né? A esposa do filho. Então foi uma terra que já pertencia a Abraão. Só que o povo ele saiu, passou muitos anos depois, ninguém nem sabia que Abraão era mais dono daquela terra. E depois de muitos anos, o Senhor ele conhece todas as coisas, o Senhor ele trouxe de volta o povo dele para a terra de Canaã. Mas antes disso acontecer, teve um processo. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Que é a palavra que o Senhor me deu aqui nessa noite. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O povo de Israel estava numa aflição, de um dilema ali. Eles estavam preocupados, porque Moisés havia libertado eles, né? Eles tinham saído do Egito, estavam para passar, né? Para ir tomar posse da terra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas eles não sabiam que Deus ainda tinha um processo. Louvado é o nome de Deus. Eles ainda não sabiam que Deus ainda estava testando, provando a fé deles. Louvado é o nome do Senhor Jesus.
acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então o Senhor já sabia que o povo iria ficar encurralado lá no mar. O Senhor já sabia que o povo do Egito iria tentar pegar o povo de Israel. Mas tudo aquilo, irmãos, era para provar o povo dele. Louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Muitas vezes o Senhor, Ele permite situações na nossa vida para provar a nossa fé, para ver até onde nós vamos, né? Para ver até onde a gente confia nele, para ver até onde a gente não murmura, a gente não se entrega. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E ali o Senhor, Ele permitiu, né, que o povo de Israel fosse provado. Eles ficaram ali de frente do mar, eles não entenderam. E Moisés simplesmente obedeceu a voz do Senhor. O povo ali acampou, aquela multidão de pessoas, meninos, mulheres, crianças, animais, tudo aquilo que eles tinham no Egito, eles levaram junto com ele. E mais alguns presentes que eles haviam ganhado. Então era uma multidão de pessoas de frente ao mar vermelho. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor permitiu que Faraó se arrependesse de o povo ter ido. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E o Senhor mesmo permitiu que Faraó fosse atrás do povo dele. Foi permissão do Senhor. Foi uma aprovação que o Senhor permitiu, não foi uma tentação do diabo. Foi uma aprovação que o próprio Deus permitiu para o povo dele. Louvado é o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele tinha, ele queria testar o povo dele. Ele queria provar o poder dele para o povo e também para os egípcios, para que ficasse lá registrado na história, amém? Que por muitos anos isso aconteceu e até hoje. Isso está lá nas paredes, né? Lá no Egito, lá no povo. Até hoje está lá escrito sobre essa travessia. Louvado é o nome, sobre o poder que o Senhor fez lá no Egito, sobre as 10 pragas e tudo aquilo que nós lemos no livro de Êxodo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E aí o Senhor, Ele falou com Moisés. O povo, né, ficou entre o mar. E quando ele olhou para trás, ele viu o povo dos egípcios indo até ele para matá-los. Porque com certeza, se os egípcios foram atrás deles, não era para virar para eles assim, na boa vontade, na boa fé, e falou: pode voltar, não quero mais que vocês. Com certeza, se ele foi com cavalos, com cavaleiros, com armas, a intenção dele realmente era maligna. Ele estava com a intenção de destruir o povo de Israel. Ele ficou com raiva, né? Porque o povo saiu, ele não teria mais os escravos, ele não teria mais as pessoas para estar ajudando, para ele escravizar. E aí ele se arrependeu, mas tudo isso foi permissão do Senhor. E os egípcios imaginavam que eles estavam, o povo estava a pé, eram escravos, tinham a vida de escravidão já por muito tempo. Então ele pensou: nós iremos conseguir, nós iremos trazer alguns de volta, nós iremos matar esses que se diz, né, que são os que colocaram todo o povo para crer nesse Deus. Vamos fazer, mas o Senhor ali era uma promessa do Senhor, ali era a vontade do Senhor para o povo de Israel. Louvado é o nome do Senhor Jesus, né? E o povo ali não entendeu, o povo simplesmente começou a criticar Moisés. Moisés, você trouxe a gente aqui de frente do mar para a gente morrer. Porque se a gente olha para trás, tem os egípcios atrás da gente para nos matar. Se a gente olha para frente, tem um mar imenso aqui, nós vamos morrer afogados, não tem como a gente nadar até o outro lado, é muito vasto, ninguém está vendo nem a outra margem. Então você trouxe a gente aqui para morrer, era essa a sua intenção? E o povo começou a criticar e murmurar diante do Senhor. E o povo ali, a Bíblia vai falar que os filhos de Israel temeram muito. Só que no versículo de número 10 ele fala: então temeram e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eles oraram ao Senhor e começaram a ir lá murmurar. Talvez alguns oraram, outros foram lá falar com Moisés. A Bíblia não fala. A Bíblia está generalizando aqui, a gente não consegue entender. Mas é fato que lá no versículo de número 12, o povo começa a reclamar, se queixar com Moisés. E Moisés responde, o versículo que nós lemos: respondeu Moisés ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, amém? O Senhor, Ele está falando, louvado é o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele fala para Moisés: não temas, eu estou contigo, eu estou tirando o povo da escravidão, eu estou libertando o povo. Então Moisés simplesmente ele creu no Senhor, independente daquela multidão falando ao ouvido dele: Moisés, vai dar errado, Moisés, a gente vai morrer, você também vai ser afogado, você também vai ser o primeiro que o Faraó vai vir matar. Moisés, você vai morrer. Mas Moisés, como
Senhor. Ele creu no que o Senhor havia falado, porque ele sabia que quem tinha falado com ele era o próprio Deus. Louvado é o nome de Deus. E ele não se abateu, ele não se abalou pelo que o povo falou, mas ao contrário, a Bíblia fala que ele foi taxativo aqui, foi firme com o povo de Israel. Vocês estão vendo os egípcios aí? Vocês vão ver a vitória que o Senhor vai entregar para vocês hoje. Louvado é o nome do Senhor Jesus, porque nunca mais vocês vão ver esses egípcios. A Bíblia vai falar aqui no versículo 13 que nós lemos: nunca mais vocês verão esses egípcios, porque o Senhor ele pelejará por vós. Não é o homem, não é o exército, não é nada que nós podemos olhar, querer e colocar nossa fé, não. É o sobrenatural de Deus que vai acontecer hoje aqui. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E vocês verão a vitória do Senhor, porque o Senhor ele vai pelejar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E ali, lá no versículo de número 15, vem falar: diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia. O próprio Senhor já havia falado com Moisés: Moisés, não se preocupa. Não há necessidade de você se preocupar. Simplesmente fala para o povo: marche. Marche, porque a vitória já é deles. Marche, porque a vitória já é de vocês. Não temas, porque se eu te tirei do Egito, é porque eu iria ter sustento, eu iria dar livramento, eu iria suprir. Antes de você chegar aqui, eu já sabia que tinha um mar na frente, e foi propositado, coloquei vocês estrategicamente aqui de frente a este mar. Então por que está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, tome posição nessa hora, povo de Israel. Tome posição nessa hora, igreja de salvação em Cristo. Os Senhor estão falando para nós nessa noite: marche. Louvado é o nome. Não tema o faraó, não tema o mundo, não tema os acontecimentos que estão hoje aí, rodando na mídia, ou muitas coisas que vêm acontecendo com a gente, para que nós ficamos com medo, aterrorizados, amedrontados. Não temas. O Senhor vem falar com a tua igreja nesta noite. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Não tema os egípcios, não tema faraó, mas marche, porque eu, o Senhor, pelejarei por vós, e vocês verão o livramento que hoje eu vos darei. Louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. E assim o povo de Israel, ele roubou. Louvado é o nome do Senhor Jesus, em meio à terra. A Bíblia vem falar: louvado é o nome do Senhor Jesus, que o mar ele se abriu. O Senhor ele falou para Moisés: coloque o cajado, e o mar ele automaticamente ele se abriu. O milagre do Senhor foi tremendo naquele dia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Os irmãos entenderam o que é que aconteceu, irmãos? É o mar, é a mesma coisa que nós estamos de frente ao mar, ali na praia, em Santos, na Praia Grande, em algum lugar assim que nós temos um mar tão pertinho da gente, e de repente as águas se abrirem para que o povo visse a terra, para passar em seca. Eu ia falar que eles passaram em seco. Eles não passaram no meio de água empoçada, eles não passaram em meio a pular a água baixinha, não. Alguns estudiosos ainda falam, historiadores, quer dizer, estudiosos da história, né? Professores de história, né? Alguns acabam falando que não, é porque tinha uma seca lá e o mar estava baixo. Não foi isso que aconteceu. O Senhor ele abriu o mar e o povo passou em seco, quilômetros e quilômetros passando em seco. Alguns estudiosos acreditam que mais ou menos levou umas 6 horas para todo aquele povo, aquela multidão, passar todo aquele mar e sair do outro lado, até o último sair do outro lado. Mais ou menos levou em média de 6 horas. Para os irmãos verem que era um caminho longo, não era um caminho rápido. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas o povo ali correu. Eles se apressaram, principalmente quando eles viram que os egípcios também entraram no mar. Também eles entraram no caminho de terra. E aí o povo se apavorou, correu. Louvado é o nome, mesmo assim vendo grande coisa que você estava fazendo na frente deles. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O povo ainda temeu, mas eles viram a glória de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E a palavra que o Senhor tem para nós essa noite, louvado é o nome do Senhor Jesus, é exatamente essa. Glória a Deus. Amém? Diga aos filhos de Israel que marchem em meio à situação, em meio à luta. O Senhor está querendo, amém, que nós obedecemos a Ele, que nós confiamos na palavra dEle, independente da situação que há. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Marche, não se apavore diante das situações, não se apavore diante desse gigante que aparentemente se mostra para você, porque o Senhor é muito maior do que isso. Louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu sei se vocês acompanharam, louvado é o nome do Senhor Jesus. Tem algumas pessoas
povo não entrar em pânico, né? Lá na internet, falando, irmãos, igreja, louvado é o nome, não se acovarda, porque o Senhor, Ele tem promessas sobre o Brasil, o Senhor tem promessas sobre as nossas vidas, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Então, se acontecer, independente de quem for ganhar as eleições, de quem for assumir o governo, o que acontecer, está na mão de Deus. O Senhor está, o Senhor é soberano e Ele está direcionando tudo isso, Ele está abençoando. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero pregar sobre política, né? Cada um aqui tem provavelmente o seu candidato, louvado é o nome, não. O que eu quero falar para vocês, amém, irmãos? Independente de quem subir ali, louvado no dia 1º de janeiro, você tem a certeza que o Senhor, Ele está na frente dessa nação. O Senhor, Ele está regendo o Brasil. Louvado, porque tem muitas promessas. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vou ler algumas aqui para os irmãos. Alguns dos irmãos já havem recebido, que o pastor Ismael mandou para alguns. Talvez os irmãos que não receberam. Em 1912, um missionário sueco, ele fundou a Assembleia de Deus no Brasil. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele profetizou que de uma cidade chamada Belém seria derramado o tamanho poder de Deus, que resultaria no último e mais poderoso despertar da terra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor, Ele está olhando para o Brasil. O Senhor, Ele está olhando para o Brasil. Isso foi lá em 1912. Nós estamos em 2022. Quantos anos faz isso? Louvado é o nome do Senhor. O Senhor, Ele tem promessa para o Brasil. Louvado é o nome do Senhor. Aqui tem vários pastores que vêm falar. Louvado é o nome do Senhor, que profetizou nas margens pobres da América do Sul. Surgiria um povo marchando contra a imoralidade, que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Se vai ser o Bolsonaro, se vai ser o Lula, eu não quero nem saber quem vai ser, mas uma coisa certa, a igreja do Senhor está se unindo em oração. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? A igreja do Senhor está se unindo, louvado é o nome do Senhor Jesus, na oração, no clamor ao Senhor, pela nação brasileira, né? Independente de quem você vai votar, creio, se você não estiver falando isso, eu te convido nessa noite a você orar pelo Brasil, orar pela nação, porque o Senhor, Ele está exigindo, amém? Oração do povo do Senhor, porque quando nós oramos, o mal, ele não tem poder, o mal, ele perde as forças e a igreja é vitoriosa. Louvado é o nome. Aqui tem uma folha de mais ou menos 4 promessas, 4 folhas aqui com várias promessas de Deus, falando no derramamento do poder de Deus que o Senhor, Ele tem para o Brasil. Então eu quero falar para os irmãos, amém? Não fique preocupado, não fique apavorado, não fique desesperado. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Não fique não entre em pânico, não, irmãos. Todo o controle está nas mãos de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, amém? O Senhor fala para nós marcharmos, para nós fazermos a nossa parte para orar pela nossa nação, para nós marcharmos, continuar a nossa vida, porque Ele está direcionando, Ele está abençoando, Ele está vendo todas as coisas. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu não vou ler tudo isso aqui não, irmãos. Quem quiser, depois o pastor pode mandar, ou se alguém quiser, eu também mando para os irmãos. Tem muitas promessas que o Senhor tem feito para o povo de Israel. O Senhor, Ele tem feito promessas para o povo brasileiro. O Senhor, Ele tem feito promessas que nós seremos uma coluna do mundo, que nós seremos um país abençoado, amém? Onde, através da gente, muitas pessoas vão ser alimentadas fora, em outros países. Isso já acontece hoje na África e em tantos outros países, né? Inclusive na Europa. O Senhor, Ele já falou, através de profecias aqui, eu estou falando, estou me arrepiando toda. O Espírito está testificando. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Que muitos jovens brasileiros, Ele ia enviar, Ele ia levantar muitos missionários brasileiros para percorrer o mundo inteiro, para pregar o Evangelho. É você que o Senhor está chamando para fazer a obra. Às vezes a gente fica imaginando, não, vai ser lá os norte-americanos, não, vai ser lá os europeus, não, vai ser lá os japoneses. Mas o Senhor se faz ser eles também, eu não sei. O que eu sei é que nós temos uma promessa. O nosso país tem uma promessa. Nós, filhos do Senhor e brasileiros, temos uma promessa. Que o Senhor, Ele vai levantar um povo, Ele vai fazer um avivamento. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Lá em Joel, uma palavra também muito conhecida da igreja. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Lá em Joel capítulo 2, louvado é o nome do Senhor Jesus. No versículo de número 28 e 29. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos sonharão, e vossos homens terão visões. Até sobre os céus e sobre as céus derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor
Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chama. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O que eu vejo aqui? Eu vejo que essa palavra ainda, ela não se cumpriu 100%. Ainda eu creio, amém? Alguns creem que isso aqui já se cumpriu lá em Atos 2. Outros creem que ainda, que isso aqui vai se cumprir muito próximo da vida do Senhor Jesus. Eu creio, amém? Que se foi, uma parte foi cumprida assim em Atos 2. Mas a Bíblia vai falar, a Bíblia vem falando que ele vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Isso ainda não aconteceu. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? O Espírito Santo ainda está aqui neste mundo, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus, vai ser derramado naquele que crê, naquele que busca. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E o que eu creio, isso já é eu falando, não é que a Bíblia está falando, não é que ninguém está falando. Eu creio que nós, amém? Nós brasileiros, seremos esse povo privilegiado aqui, onde o Senhor vai derramar uma unção enorme sobre o povo do Brasil, amém? Uma unção tão grande que nenhum povo ainda recebeu isso. Nem os próprios povos de Israel que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo não receberam isso. Que esta bênção, amém, está sobre nós, sobre o Brasil, sobre cada um de nós. E sobre nós o Senhor vai derramar um Espírito tão grande, vai derramar algo sobrenatural sobre as nossas vidas, ao ponto de nós, amém, sermos o berço da evangelização mundial. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E por que eu creio isto? Porque por tantos profetas que já falaram aqui também, mas porque eu ouvi também muitas vezes o Senhor falar com a minha mãe e com o meu pai, de 20 anos para cá, que Ele ia levantar a salvação em Cristo. E essa igreja ela ia ser tão poderosa na face da terra que os jovens aqui iam pegar fogo. E que Ele ia mandar as pessoas aqui para os 4 cantos da terra. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Que o Evangelho da salvação em Cristo, o Evangelho de Deus, através pregado por nós, salvação em Cristo, ia sair fronteiras. Louvado é o nome. Não estou falando isso porque o Obê falou, estou falando porque eu ouvi Deus falar. Os irmãos mais antigos, não sei se o irmão Charles vai lembrar disso, não sei se a irmã Dora vai lembrar disso. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que o pastor Márcio lembra, a pastora Lúcia, foi a que Deus falou. Louvado é o nome do Senhor Jesus, juntamente com meu pai, que o Senhor iria derramar um poder sobre tão grande neste ministério da salvação em Cristo, que nós iríamos fronteira, que nós iríamos romper as fronteiras, amém? Que não iria ficar só aqui no Jardim Lucélia, que não iria ficar só em São Paulo, mas queríamos para outros estados, mas queríamos para outros países. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E vem toda essa palavra, a palavra do Senhor fala que aquilo que você pedir em nome do Senhor Jesus, se estiver em conformidade com a palavra dele, ele faz. A Bíblia, o Senhor Jesus, ele falou, amém? Se você pedir aquilo que é em conformidade com a minha palavra, será feito. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E nós temos promessa. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? O povo brasileiro tem promessa. O povo de Cristo tem promessa. Que o Senhor vai derramar o Espírito dele sobre as nossas vidas. E que nós vamos transpassar, amém? Que o Evangelho vai ser pregado. Louvado é o nome do Senhor Jesus para todos. Louvado é o nome. Se vocês vão ver aqui o que aqui fala, irmãos, vocês vão ficar, com certeza vai aumentar mais a fé de vocês. Muita coisa que o Senhor falou. E são pessoas que nem é brasileiro falando. Teve um aqui que Deus usou ele para ressuscitar mais de 25 pessoas mortas. O Senhor usou este homem, amém, que tinha um poder aparentemente humano, sobrenatural, porque nós sabemos que é o poder do Espírito Santo, mas ele falou que aquilo que tinha na vida dele nem se comparava àquilo que ele ia derramar sobre a nação brasileira, sobre os profetas aqui no Brasil. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então eu encorajo você a marchar juntamente conosco. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém, a fazer a obra de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Não estou falando para você botar em ninguém, não. Eu estou falando para você fazer a obra de Deus, que é marchar e pregar esse Evangelho a toda criatura, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos pregar o Evangelho, porque o Senhor Jesus, ele vem resgatar uma igreja, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. E para isso todos nós temos que nos unir em oração, temos que nos unir em evangelização, para pregar o Evangelho do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E todas as coisas, mais uma vez, o meu esposo não é pregado. Louvado é o nome, e todas as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas vai ser acrescentadas. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Faça a obra do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Creia na promessa do Senhor, que Ele vai derramar o Espírito dele sobre as nossas vidas. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Faz jus à promessa do Senhor, toma posse. Se coloca de pé diante do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Porque lá em João
Capítulo 15, louvado é o nome do Senhor Jesus, que era uma palavra que eu queria pregar, mas não foi a que o Senhor me falou, mas vem falar, amém, que toda vara que não produz, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém, o Senhor, Ele limpa, Ele tira, corta, né, e Ele limpa muitas vezes para que produza. Então o que eu entendo sobre isso? Que muitas vezes nós passamos por provações na nossa vida, exatamente pela nossa teimosia, nós não queremos fazer a obra de Deus, aí você permite alguma coisa, Deus, você vai limpando, para quê? Para que nós possamos produzir na presença dEle, para que nós possamos dar frutos, porque Ele tem misericórdia das nossas vidas. A misericórdia do Senhor é tão grande, irmãos, que independente de você jejuar 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso não tem nada a ver diante de Deus, amém? Se você, não é o que você faz para Deus, é o que Ele já tem para você. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Muitas vezes a gente jejua para nós nos aproximarmos mais de Deus, para que Deus nos usa, mas isso não vai impedir, isso não vai aumentar o amor dele para conosco, pelo fato de a gente fazer ou não fazer. Não, a Bíblia já fala que o amor do Senhor foi tão grande que Ele mandou, enviou o único filho dele, amém? Para salvar o mundo inteiro, para morrer por nós numa cruz. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E é este evangelho que nós devemos pregar, amém? É a salvação para outras vidas se chegarem ao Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Então produza, seja uma vara frutífera diante do Senhor. Não permita que o Senhor venha simplesmente limpar você porque você não está dando fruto para que você dê fruto, não. Não permita que as tribulações da vida, as lutas, venham sobre você para você